Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Mais uma vez estamos fora de estúdio, mas com um tema que é recorrente. Vocês acompanharam há 3 programas atrás a entrevista que fizemos lá na sede do canal 14 da NET Anápolis com o Dr. Algomiro e também com o Fernando José, professor do curso de Direito aqui da Faculdade Católica de Anápolis. E o tema volta a ser esse, Faculdade Católica. No primeiro momento, a gente vai conversar com o Tobias Gulão, que é vice-diretor acadêmico. Ele vai falar, é claro, desses cursos já existentes, vocês estão acompanhando aqui, de administração, recursos humanos, pedagogia e teologia, dar esses aspectos gerais de como é o funcionamento do dia a dia da Faculdade Católica, dos princípios cristãos, esse embasamento que é muito importante no dia de hoje, onde você pode e deve juntar tecnologia com princípios e valores básicos. E depois, mais especificamente, no segundo momento, a gente conversa com o professor Fernando José e ele vai falar, é claro, desse novíssimo, como vocês estão vendo aqui, curso de Direito, desses atrativos. Você jovem, que ainda não sabe qual curso seguir, qual caminho tomar, é mais uma opção que você terá pela frente. Então, acompanhem, sigam com a gente. Se você, por acaso, perder o início dessa entrevista ou o final, a gente sempre lembra que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, em especial em nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Vamos com a gente, então, conhecer um pouquinho mais de Faculdade Católica? Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, dessa vez fora do estúdio. Estamos na Faculdade Católica de Anápolis. Para quem acompanha sempre o programa, seja na grade de programação do canal 14 ou nas redes sociais também, no YouTube especial, todos os vídeos ficam armazenados lá. Vocês puderam acompanhar algumas semanas atrás a entrevista do professor Fernando Roenen e também do Dr. Algomiro, que falaram a respeito especificamente do curso de Direito. A gente vai falar do curso de Direito daqui a pouquinho. Só que antes a gente recebe o Tobias Gulão, que é o vice-diretor acadêmico da Faculdade Católica, para falar um pouquinho a respeito de outros cursos também, porque o curso de Direito está começando agora, mas tem outros cursos que já estão aqui há muito tempo. Seja bem-vindo ao programa Alto Astral, Tobias. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo falar um pouco da nossa faculdade, apresentar um pouco esse trabalho que nós exercemos aqui em Anápolis. Certo, isso é muito bom. Vamos situar no tempo e no espaço, porque quando a gente fala em Faculdade Católica é referência no Brasil todo. Em Anápolis, é claro, também não é diferente. As atividades aqui começaram quando, Tobias? A Faculdade Católica ela começou em 95, por iniciativa de Dom Manuel Pestana, o bispo da cidade, e hoje ela também, por incentivo da diocese, na figura hoje do bispo Dom João Wilk, ela mantém essa tradição de oferecer para a comunidade anapolina e do entorno também, e pessoas de fora do estado até, cursos com alta qualidade, com bom padrão de ensino e pautados principalmente nos valores católicos, os valores não só católicos, mas os valores da civilização ocidental, que nós podemos dizer. Valores cristãos. Isso, valores cristãos, pautados principalmente na busca dos conceitos de bom, belo e verdadeiro, o que costuma-se tratar pelo título de filosofia perene. Então, situado em todo esse contexto, a Faculdade Católica trabalha aí. Iniciou-se como a Fafisma, quem é de Anápolis aí já deve se lembrar dos tempos da Fafisma, Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo, hoje Faculdade Católica de Anápolis, e que expandiu os cursos para além da filosofia. Hoje ela trabalha com a teologia, trabalha com a administração, gestão de recursos humanos, pedagogia, além de pós-graduações nessas áreas já mencionadas, também temos agora a primeira turma do curso de Direito, que é autorizada no ano passado pelo MEC. Organizamos tudo e esse ano já estamos aí iniciando os estudos nessa área aqui na nossa Faculdade Católica. Que coisa boa. E eu sempre faço essa pergunta, acho que é uma pergunta comum, que a gente vive num mundo de tanta modernidade. Amizades virtuais, tudo virtual, o ensino à distância é uma realidade que está aí também. Mas como vocês veem, e você citou muito esse aspecto cristão, a valorização e o resgate do aspecto cristão dentro do meio universitário, como
juntaram isso aí, a formação que exige cada vez mais tecnologia, mas com os valores cristãos, que muitas vezes acabam se perdendo, né? Ah, não tem tempo para isso, eu não tenho tempo para ir na igreja, não tem tempo para nada, na verdade. Quando a tecnologia deveria facilitar tudo, parece que ela está diminuindo o tempo, né? A gente tem tanta facilidade, mas nunca tem tempo. Como vocês lidam, então, com isso aí? A educação dita tradicional, que eu acredito que Dom Manuel Pestana, quando teve essa ideia lá atrás, pensava nisso aí, não era um mundo tão tecnológico, como vocês juntam isso, então, o tradicional com o tecnológico hoje? Pois bem, a ideia é não correr das coisas que o mundo apresenta, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, que pode nos auxiliar, é adotado e passa a fazer parte do nosso ensino. Ou seja, nós temos um sistema online onde os professores e os alunos eles mantêm contato, né? Nós utilizamos de meios virtuais para isso, utilizamos de pesquisa e todo o material que é necessário. E os nossos professores, os nossos funcionários, de modo geral, têm essa noção de que, aqui dentro, nós buscamos sempre pautar por esses valores. Ou seja, na forma de tratar com o aluno, inclusive as nossas turmas são reduzidas, justamente para ter uma maior proximidade com o aluno, um contato maior, poder dialogar com esse aluno. Não ficar aquele universo de gente, né, despedido. Quando você fala reduzido, e todo mundo tem a curiosidade, reduzido seria em torno assim, de quantos alunos, para a gente ter uma ideia, mais ou menos? Ó, comparado com alguns locais onde as turmas chegam a mais de 100 alunos, aqui, por exemplo, no curso de Direito, serão abertas 100 vagas anuais, 50 por semestre. Então, é uma turma reduzida, não é também tão pequena assim, né, a ponto de termos aí uns 15, 20 alunos, mas a oferta de vagas chega a esse limite, 50 alunos. E o Tobias até brincava aqui, né? Porque dependendo do gigantismo de uma turma, chega o final do... Não vou falar nem do semestre, chega o final do curso, você não conhece todo mundo, infelizmente. E esse contato ainda é fundamental, né? Do professor com o aluno, não é, Tobias? Auxilia muito, porque ali o professor ele consegue compreender melhor o que é a dificuldade do aluno. Ele até psicologicamente. Psicologicamente consegue oferecer ali alguma ajuda, não só no conteúdo da sua matéria, mas o aluno ele pensa ali em desistir do curso, você consegue oferecer alguma base para ele, você consegue oferecer algum auxílio para ele e ele se mantém, consegue se formar. Então, tudo isso é ponto que nós trabalhamos aqui na Faculdade Católica. É aquilo que eu falei, então a pergunta fica respondida dessa forma, a formação cristã, né? O resgate dos valores, ou valorização dos valores, vem o quê? Através disso aí, do conversar, do olho a olho, de saber com quem que eu estou falando. Estou conversando com o Tobias aqui, não é simplesmente mais um número, mais um aluno, pagou a mensalidade, tá tranquilo aqui, não tem problema para a gente. Então esse contato interpessoal, esse resgate, acho que é muito importante. E de que forma os professores são preparados nesse sentido? É claro, vocês têm mestres, têm doutores, mas de que forma esse corpo docente é preparado em relação a isso aí? Vocês fazem cursos constantes, aperfeiçoamento, como que funciona? A Faculdade Católica ela trabalha, como mencionei anteriormente, seguindo os princípios da filosofia perene, né? E, dentre esses princípios, nós também buscamos essa valorização da pessoa humana. De um lado, seja aluno, seja professor, funcionário. Exatamente, seja aluno, professor, algum dos colaboradores, tudo. Então, a valorização da pessoa humana é importante dentro da missão da Faculdade Católica. E aqui dentro, nós oferecemos sempre ali possibilidades de formação para os professores, uns seminários internos, abertura para que eles possam ter a sua formação. Então, além de um quadro de professores que é muito bem formado, constando aí, né, professores pós-graduados, mestres, doutores, nesse conjunto todo, ainda essa formação que segue o princípio da missão da Faculdade Católica. Ou seja, ter esse valor, dar esse valor para a pessoa humana, de uma maneira na qual ela sempre vai ter ali respeitada a sua categoria, a sua qualidade como ser humano. Isso é fundamental. Em relação à Igreja Católica, o nome está Faculdade Católica, mas qual a presença diária aqui da Igreja Católica? De que forma ela funciona? Participa da administração de forma direta? É uma administração terceirizada? Isso eu falo porque é uma curiosidade não só minha, mas também do amigo assinante. Nós temos aqui a presença de sacerdotes que prestam à comunidade acadêmica, de modo geral, um atendimento espiritual. Nós estamos aqui próximos à Capelania Universitária Santa Clara, que fica na mesma rua, né, aqui no final da quadra, onde oferece também uma parceria, né? Inclusive nós teremos um curso durante o Carnaval, que será em parceria com a Capelania Universitária. A administração ela consta com a Fundação São Miguel Arcanjo, que é formada ali pelo bispo e outros membros da igreja que auxiliam na manutenção
aqui da instituição. E, claro, também o nosso diretor-geral, né, o padre François Costa, capelão universitário. Ou seja, é uma faculdade católica confessional que tem também, entre as suas atribuições, prestar esse auxílio espiritual para aqueles que desejarem. Nós temos a realização das missas aqui, uma vez no mês, né, para marcar aí esse período e essa atuação e mostrar também esse lado confessional e a prioridade por uma formação espiritual também para aqueles que quiserem, né, buscar aí esse auxílio. Porque não é só o intelecto. Dentro do intelecto está a formação espiritual também, é muito importante no dia a dia, ainda mais com tantas atribulações, todo mundo tem seus problemas. Então, de vez em quando, vamos parar o estudo aqui, vamos ali escutar a palavra, trocar uma ideia, mesmo que de religião diferente, mas trocar uma ideia muito boa, né? Seja com o padre, seja com o pastor, alguém que tenha essa noção da palavra boa, é sempre muito bom, muito importante, né, Tobias? Exatamente. O Papa João Paulo II, né, atual São João Paulo II, ele lembrava que a fé e a razão, elas são as duas asas que nós temos, né? O ser humano, ele caminha, né, melhor, voa com essas duas faculdades, fé e razão, né? E muitos outros intelectuais lembravam desse fator, porque o espírito humano, ele clama por alguma coisa que não para aqui nesse mundo, né? É uma perspectiva de todos aqueles que têm algum senso de espiritualidade, digamos assim. Ou seja, há uma necessidade de enriquecer o intelecto, mas também muito importante enriquecer o espírito. Fornecer essa base espiritual, fornecer esse auxílio espiritual, buscar esse preenchimento desse campo da mesma maneira que nós preenchemos o campo do intelecto. Sem dúvida nenhuma. E para preencher o campo do intelecto, a gente tem os vestibulares. Vamos falar dos cursos específicos, né, se a gente puder nominá-los aqui, e datas, agendamentos, como que funciona o vestibular aqui da Faculdade Católica. Quantos cursos são no total? Nós temos aqui os cursos atualmente de administração, gestão de recursos humanos, teologia, estamos para abrir uma turma de filosofia e turma de pedagogia. E além do direito? Além do direito. O vestibular está sendo realizado até o final dessa semana, para o início das aulas na próxima segunda-feira, dia 4, né, de fevereiro. Então, a partir de agora, que você que está vendo esta reportagem, né, quiser entrar em contato com a Faculdade Católica, é só ligar aqui na instituição ou entrar ali pelo site, procurar informações e entrar em contato para fazer o agendamento da sua prova. Então, você falará ali com as nossas secretárias e elas marcarão o horário que possa atender aí a sua necessidade. Exatamente. Mas a gente tem esse primeiro período, claro, que você falou, mas e posteriormente? Porque, é claro, vai ficar gravado, algumas pessoas vão ver esse período inicial, é claro, vão se interessar, mas e posteriormente, passada essa data de 4 de fevereiro? Entre em contato, procure-nos no telefone 3328-8900 e a gente pode conversar e ver o que pode ser feito, né? Se for portador de diploma, ou se quiser mesmo realizar um vestibular, a gente pode tentar avaliar aí a situação, né, do aluno. E a necessidade de cada um. A necessidade que cada um apresenta. Eu tive que fazer uma matéria alguns meses atrás com a professora Sinara Itagiba, e também com o Jairo Alves Leite, que é o esposo dela. Dois grandes amigos. Puxa, que amigos, né? Estava acontecendo uma exposição fotográfica aqui, eles falaram sobre alunos de outros países que estão aqui e ficaram impressionados com o nível de conhecimento deles, né? Em relação a tudo o interesse, né? Que muitas vezes a gente tem a noção, muitas vezes, de países africanos, países que a gente considera pobres, mas o nível de inteligência e interesse desse pessoal. E assim no dia a dia mesmo, como funciona a interação dos alunos aqui, como que é esse dia a dia? O dia a dia a gente pode colocar que é similar, né, a todo o cotidiano de um estudante. É aquela coisa, a aula e conteúdo, trabalhos, etc., mas com aquele diferencial que nós colocamos anteriormente. Fator humano valorizado. Então, essa interação, essa procura, nós vemos bastante justamente por conta desse detalhe. Ou seja, o aluno que procura o professor aqui depois de encerrado uma aula e pergunta: professor, aquilo que o senhor mencionou durante a aula, onde eu posso encontrar um material para poder aprofundar naquilo? É o algo mais, né? Isso, algo mais. Isso é constante. Nós encontramos bastante isso daqui com os nossos alunos. O caso da professora Sinara, em específico, foi por
em virtude de um seminário, né, que ocorreu aqui na faculdade, justamente lidando com a inclusão, né, desses alunos de outros países aqui. E ela trabalhou muito bem essa questão. Isso foi um desenvolvimento a mais, justamente nesse campo onde a Faculdade Católica oferece o seu diferencial. E essa troca de conhecimentos, de experiências, de países diferentes, de culturas diferentes, alguns até de língua portuguesa, e ela até brincava, assim, falando que eles falam português com todos os R's, S's, todos perfeitos, muito melhor que o nosso, muitas vezes, né? Até aprendizado para a gente também, né? É, exatamente. O aluno que vem, né, de um outro país, de um outro estado, às vezes, ele traz essas peculiaridades que, para nós, devido a, vamos colocar assim, a dinâmica da nossa linguagem cotidiana vai se perdendo, ele traz e nós passamos a prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? Nós ganhamos com isso. Então, aproveitar desses que vêm com todo esse interesse, com essa sede por conhecimento, buscando, né, um enriquecimento intelectual, né, e também um enriquecimento espiritual, tudo isso para nós é extremamente importante, onde nós realizamos ali um intercâmbio, né, de conhecimentos. Oferecemos aquilo que está aqui à nossa disposição e, enquanto eles, no convívio, oferecem para nós aquilo que eles trazem do local onde eles vieram. Tá certo, muito bom. Para a gente encerrar, então, com o Tobias, daqui a pouco a gente fala com o professor Fernando Roenen também, queria que o senhor fizesse um chamamento aí para o assinante do Canal 14, ou as pessoas que acompanham também nas redes sociais, para conhecer aqui a Faculdade Católica, o que precisa de fazer, só chegar e falar, ô Tobias, quero conhecer aqui a faculdade, como é que funciona? Ó, você que se interessou por alguns dos nossos cursos, fica aí o convite. Apareça aqui na Faculdade Católica, ligue, entre em contato e venha procurar, né, por isso que nós falamos, matar aí a sua curiosidade e talvez, quem sabe, ser um dos nossos futuros alunos. Fica aí o convite, então, apareça aqui na Faculdade Católica, aqui na cidade de Jardim, entre em contato, nós aguardamos uma visita de vocês. Tá certo, Tobias, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos dados aqui para a gente. O prazer foi todo meu, eu que agradeço, espero você aí em casa aqui conosco durante esse ano letivo. É isso aí, seja um aluno também da Faculdade Católica. A gente segue aqui. Muito bem, continuamos aqui na Faculdade Católica e o meu convidado, vocês já viram algumas semanas atrás, esteve presente lá no estúdio do Canal 14, o professor Fernando Roenen, mas vou ficar no Fernando José, fica melhor. Vamos deixar a descendência alemã de lado. Foi nosso convidado, esteve juntamente com o doutor Algomiro. Falamos de aspectos, né, aqui da Faculdade Católica em relação ao curso de Direito que está sendo implantado. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, professor, aqui ao Canal 14 da NET. Vamos falar de Direito? Vamos lá? Vamos falar de Direito. Olá, Verano. Olá, telespectadores, né, do canal. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Bom, vou falar um pouquinho desse curso de Direito que está sendo estabelecido aqui, através da sua presença, a presença também do doutor Algomiro, que é juiz de Direito. São vários cursos que a gente tem na cidade de Anápolis. Por que a Faculdade Católica resolveu implementar ou implantar esse curso aqui também? Bom, a intenção do curso de Direito na Faculdade Católica vem desde a época da criação da própria faculdade, era uma vontade de Dom Emanuel, né? Para contribuir com a formação completa humanística, né, da comunidade anapolina. Conseguimos fazer, por muito esforço do Dr. Algomiro, né, tem grande participação, importância fundamental no desenvolvimento e alcançar, né, a autorização para o funcionamento do curso de Direito da Faculdade Católica, que será implantado, né, começamos já semana que vem, para o desenvolvimento do aspecto da criação, né, de contribuir para o acréscimo no conhecimento da comunidade anapolina. Bom, quando se fala em direito, todo mundo, quando tem alguma demanda, vamos pegar uma situação comum do dia a dia, que é um acidente de trânsito, ou alguém passou na frente dele na fila, a pessoa sempre fala, eu conheço o meu direito, eu sei dos meus direitos. Mas a gente também não está vivendo numa sociedade que as pessoas falam muito do direito, mas esquecem os deveres, as obrigações, e isso está gerando muitos conflitos, professor? Com certeza. É nesse sentido que o curso de Direito também contribui demais, né? Porque vai influenciar, com certeza, nas relações sociais. Justamente, não só na consciência dos seus direitos, mas também na certeza de que há deveres a serem cumpridos, limitações, enfim, facilita muito. Costumamos dizer até em sala de aula
que o direito é uma ferramenta de controle social, mas no sentido benéfico, no sentido bom da coisa. É um instrumento em que auxilia as relações interpessoais. É um limitador. Tudo precisa ter um freio, precisa ter um limite. Porque ninguém fala assim, eu tenho meus deveres, viu? Eu tenho meus deveres, eu sei dos meus deveres. E eu, professor, estávamos conversando com o Tobias e com o Darlan, a gente estava num bate-papo informal aqui, a gente começar a entrevista e surgiu até um gancho que a gente pode falar aqui em relação à criação de filhos, né? Porque a gente chega a ponto aqui que é o curso de direito, eu saber na prática o que está escrito na lei, o que eu posso, o que eu não posso, mas só que essa lei, a não escrita, está lá atrás, com o pai, com a mãe, em casa, né? A limitação, o não como sinal de amor, e falar não para a filha é muito difícil, é muito complicado. E eu sou da geração, eu até brincava com eles aqui, o pai e a mãe olhou, sem ter de imediato. A lei ali é dura, viu? A lei ali funciona. O Darlan está olhando para mim, a mãe do Darlan olhava para ele, a coisa pegava de fato. Acontecia muito isso, de repente a gente veio de uma geração que a coisa era muito apertada, de fato, tinha limitações, muitas vezes tinham até castigos duros. Então, muitos desses pais de hoje, seja o senhor, seja a gente aqui, não está sabendo fazer essa transição da forma adequada, de dosar entre o que era muito reprimido e muita liberalidade hoje em dia? Eu acredito que sim, eu acho que nisso também o curso de Direito vem contribuir, nesse sentido das pessoas perceberem que há necessidade de se observar as limitações, as regras, né, como um todo, não só as regras legais, né, aquelas que estão com normas escritas, mas também as regras sociais, as regras morais, o comportamento social sadio, né? E com o senhor acontecer dessa forma, bateu o olho, o Fernando ele já sabe o que ele tem que fazer? Nossa Senhora, eu orgulhosamente digo que não cheguei a apanhar, mas é porque não precisou. Apesar da gente ser somos 6 irmãos, né? E todos homens. Então, pensa a bagunça que era dentro de casa. Mas pai e mãe, principalmente minha avó, ela só olhava, ela nem não falava. Bastava o olhar, cessava a bagunça, a gente encerrava o que estava errado ali. Isso eu acredito que seja assim, uma forma de entender que há limitações a serem obedecidas e que o estudo do direito deixa isso muito claro de forma objetiva nas questões das leis escritas, mas que serve também para o comportamento ético, social, moral. Sem dúvida nenhuma. Vou falar agora especificamente do curso de Direito aqui, né? As turmas, a quantidade de alunos, o Tobias falou, mas num curso a gente ia lembrar, e muitas vezes o amigo Santos pegou a conversa no meio, não pegou a primeira conversa com o Tobias, e a gente sempre repete. As entrevistas estão todas no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14, mas vamos falar um pouco de turmas. Qual que é o tamanho considerado adequado, ideal para um curso que exige muita atenção, né? Que é o curso de Direito, você tem muita leitura, é a coisa que o jovem hoje acho que nem gosta muito, a gente vem de uma geração também que eles leem a manchete, a partir da manchete ele entende o que ele bem quer. Então, como que funciona isso? Qual a quantidade de alunos por turma? De como vai funcionar essa logística do dia a dia, que a gente sabe que não é fácil também. É verdade. A Faculdade Católica está oferecendo, são 100 vagas para o curso de Direito, por enquanto só no turno noturno. São 100 vagas divididas em 50, duas turmas, né, de 50 por semestre, 50 alunos no máximo em sala de aula. Por que se faz essa limitação? Justamente para o melhor aproveitamento do aluno em relação ao conteúdo do direito. Demanda, sim, muita leitura. O estudante de direito ele deve ter vocação para ler, o estudante de direito, né? Porque ele vai fazer muita leitura, vai ter realmente muito material, há que se estudar muita teoria. Se você não gosta disso, você não recomenda outro curso, né? O curso pode ser de gestão de recursos humanos, que está em contato direto com as pessoas, ou administração de empresas, né, em que há toda a questão econômico-financeira a ser tratada. No direito, a gente também tem essas questões, direito tributário, direito financeiro, mas, de qualquer forma, demanda essencialmente o conhecimento das leis e da teoria para poder fazer a transformação da aplicação prática disso. Eu estou aqui sentado numa carteira escolar depois de quase 30 anos, né, novamente, pelo menos em faculdade. Eu me lembro que no curso de administração tinha uma matéria chamada Instituições de Direito Público e Privado. Aí vai até a curiosidade, ainda existe? Eu acredito que foi, pelo menos a disciplina, inclusive por mim ministrada no curso de administração, Direitos Humanos e Direito Empresarial, né, em que a gente dá essa abordagem da ideia geral, do ponto de vista jurídico, do funcionamento de uma empresa, né, os cuidados, as responsabilidades, nesse sentido.
E gera até outro gancho aqui, porque a gente está vivendo dias da tragédia lá do rompimento da represa de Brumadinho. E em relação à responsabilidade, é claro, a vida humana não vale bilhões, não adianta, não tem como mensurar isso aí, só a dor de quem perdeu parentes, foram centenas deles, né, a conta está chegando diariamente, está sendo atualizada. E dentro de toda a tragédia a gente tem lições para aprender. Parece que a gente não aprendeu com a passada, tanto é que aconteceu agora de novo. Em relação à prisão de pessoas, que a gente não viu no caso passado, em Mariana. E está vendo agora e numa resposta imediata, quase que poucos dias depois. O clamor popular conta muito nessas horas, como que o direito lida com isso aí, de que forma o senhor vê isso, vê com bons olhos essa ação. Assim, você ter a sensação de justiça, de que algo está sendo feito, é muito bom também, né? Seja para o professor, para o pessoal da área de direito, ou principalmente para o cidadão comum também, né? Sim, com certeza. Eu vejo assim, coisas que a gente fala em sala de aula, né? O direito, ele evolui, claro, com o tempo, né? E eu digo que vem amadurecendo, sem dúvida alguma, e mais fortemente nos anseios, no atendimento dos anseios sociais, mais fortemente ultimamente, né? O que se espera realmente é uma resposta não só da justiça, da sociedade e das próprias empresas. E nós temos um exemplo quase que acadêmico, né? Muito bom para ser utilizado em sala de aula, é justamente isso que você comentou. No caso da tragédia da barragem de Mariana, as questões de reparação ou de auxílio, até hoje ainda são muito singelas, né? Já no caso desta agora de Brumadinho, a própria empresa, é lógico que isso não alivia, não é uma solução, não que estejamos tentando dizer que a empresa está aliviada, né, enfim, da sua responsabilidade. Mas veja que o comportamento é completamente diferente, né? Já se ofereceu com um montante, são 100 mil reais, né? Lógico que isso não é o preço de uma vida, mas é algo que precisa ser feito e que antes não havia sido cobrado, né? Ou realizado. Cobrado com certeza foi, mas agora isso acontece até espontaneamente. Eu acho que é uma mostra da maturidade ou do amadurecimento do próprio comportamento social, empresarial e da própria sociedade, que agora não tolera da mesma forma como tolerava antes. Sem dúvida, isso é fundamental, essa mudança de comportamento. O que a gente fica sem entender é porque a lei de lá para cá não mudou nada. Por que nesse momento se age de uma forma mais ágil, mais célere, tanto no nível do governo federal, de prender as pessoas, e quando a gente fala prender, tem que ser dentro da lei, não pode ser, não, acho que você é culpado e vou levá-lo. Alguma margem tem que ter para prender a pessoa. Por que dessa vez está funcionando de uma forma mais célere e da outra vez nem tanto, sendo que a lei é a mesma, não mudou nada? Pois é. Em relação às punições ou às sanções, claro que é importante ressaltar, e por isso a importância de estudar o direito. Há que se respeitar a ampla defesa e o contraditório. É absolutamente essencial, porque senão corremos o risco de cair num estado policialesco ou autoritário. Mas, de qualquer forma, é muito interessante ver a reação em prol da sociedade, porque o direito nada mais é do que o reflexo daquilo que a sociedade espera para a sua própria organização. Se costuma dizer também didaticamente que o direito reage. Claro que ele também procura visualizar questões futuras, mas normalmente o direito reage. Ele reage a situações, a demandas, a desejos da própria sociedade. Então cabe aos operadores do direito, tanto nos tribunais como advogados e a própria sociedade, fazer aquilo que a sociedade espera. É como se ver, por exemplo, o comportamento de uma sociedade oriental, como Índia ou Arábia Saudita e outros estados, que têm um comportamento social diferente, leis diferentes, abordagens daquilo que para nós pode ou não parecer direito, né? Mas isso é uma questão da evolução deles. Então nós também estamos evoluindo, eu acho muito interessante. Sem dúvida nenhuma, muito, muito interessante essa reação, a percepção, né, do direito e da obrigação das pessoas. No caso da empresa, puxa vida, o mínimo que eu posso fazer é isso aí, não vai adiantar, não vai reparar, mas é o início, mesmo porque a vida das pessoas, de um jeito ou de outro, infelizmente, e muito
tristemente vai seguir sem entes queridos, mas as contas continuam vencendo, a necessidade da comida está no dia a dia, então não para. Então a percepção é diferente, de repente no meio, e desculpe até o trocadilho desse mar de lama que a gente vive de corrupção e do próprio movimento da empresa, pode ser o sinal de que alguma coisa possa mudar e que essas empresas para o futuro possam, né, pensar melhor em relação a isso, e também quem fiscaliza, quem vigia, quem tem a obrigação. Como que alguém assina um laudo de algo que está seguro ali e de repente não está seguro? Então ele não é responsável? Eu costumo falar que muitas vezes a caneta, às vezes ela mata, às vezes até mais do que o revólver. Ou eu estou enganado? É verdade, com certeza. Veja, a caneta de fiscais que não fiscalizaram ou fiscalizaram de forma negligente ou imprudente. Verdade, com certeza. Eu tenho muita fé de que estamos melhorando, sem dúvida. Em relação aos alunos no dia a dia, esses questionamentos, a senhora acredita, vão surgir naturalmente, essa troca de ideias, saindo até, porque a gente está aqui para falar do curso de Direito, evidentemente estamos falando, só que a gente está procurando falar também do direito prático, né? Fora da língua do juridiquês, que muitas vezes é complicado, e pegando esses exemplos práticos, talvez sejam até bons, né, para a nossa compreensão, a minha, que sou leigo no assunto, e para quem está acompanhando também. Então, e tendo um professor como Fernando aqui, facilita bem as coisas, a gente trazer para a situação nossa do dia a dia. E ele até contava aqui, e eu não sei se eu estou quebrando um sigilo de alguma coisa, mas alguns casos que ele via no dia a dia, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, uma pessoa que vendeu o carro para outra, vendi o carro, cessou minhas obrigações, só que esse carro estava com multa. Aí entra-se na justiça para a obrigação dele, que era pagar a multa e entregar o carro para o outro. Está aqui, ó. A não ser que ele tivesse combinado, estou te vendendo o carro, mas as multas vão com você, dá a ciência. Mas por que acontece? O que passa na cabeça do cidadão de achar que ele pode vender um carro, ele está com multas, e a partir do momento que ele vendeu, a responsabilidade dele com as multas não acontece mais? Tem muito psicólogo também no advogado, quem lida com direito no dia a dia? Olha, eu digo que nós temos muitos profissionais dentro do curso de Direito, né? Não só a psicologia, mas eu diria até o teatro. Tudo isso faz parte do desempenho, né? Se nós temos pessoas sociais em casa, fora de casa, também profissionalmente, tanto mais no direito, né? Para a gente poder alcançar aí os resultados. Essa questão do cidadão, né? Eventualmente, por se achar inserido numa cultura que eu acredito que não é a verdadeira, mas a cultura anterior, né? De dizer assim, não, eu vou tentar, né? Se colar, colou, né? Se der certo, deu certo. Mas não, vamos ver se passa, né? Eu vendo um veículo que eu sei que tem autuações, mas que ainda não entraram no sistema, e depois procuro me elidir, né? Fugir da minha responsabilidade. Não tem como. E é importante as pessoas conhecerem o direito, até justamente para saber que isso é uma demanda, chega a ser até ridícula, porque é óbvio que terá que pagar, né? Perde-se tempo e dinheiro com isso, né? E demanda-se tempo, né? E o tempo não pode ser mensurado, né? A gente sabe disso. E aí chegamos a um outro aspecto do curso de Direito, inclusive, que são as conciliações e as mediações. Por que acionar o Estado, né? Promover o custo do funcionamento do Poder Judiciário como um todo para uma demanda de R$ 427? É uma questão assim, absolutamente absurda do termo de vista prático, né, que deveria e tem que ser resolvida essencialmente numa conciliação, porque há que se pagar, né, a responsabilidade, na verdade, é a consciência dos limites, como a gente estava falando, né, das questões familiares. Aquela criança que não foi bem educada, os pais omitiram isso, vai deflagrar nesse adulto que acha que pode tudo, né? Os limites existem, sociais, morais, éticos e legais, que têm que ser observados de uma forma ou de outra. Eu acho que esta é a nova visão, essa visão sempre existiu. A sociedade começa a cobrar mais o respeito a esses limites que sempre existiram, né? A gente tem a mania de falar, não precisa de criar uma lei para isso. A lei já existe, acho que a gente tem um excesso de leis, o problema é a execução, as brechas que acontecem aí. Eu costumo falar muito, eu vivi muito tempo em Brasília. Em relação até que a gente estava falando da transição entre pais que foram muito tolhidos na sua juventude e adolescência para se tornarem pais depois, e como lidar com isso. Eu não quero uma educação tão rígida, tão rigorosa, né? Aí eu vejo um capítulo de virada, a Constituição de 88, a Constituinte, que foi o Ulisses Guimarães bradou lá, a Constituição Cidadã. De repente também ela não soube dosar entre o que era repressão de período militar,
eras de ditaduras que a gente viveu para a transição democrática, teve muita liberalidade em relação a isso, não houve a dosagem? Isso aí vai muita opinião pessoal minha. Eu queria saber da opinião do senhor também em relação a isso. Verano, olha, eu acho ótima essa conversa nossa, porque eu também já quero deixar registrado que não que seja uma posição da instituição, uma opinião do professor Fernando. Encaro também como um amadurecimento, porque eu vejo desta forma. A Constituição de 1988 é uma Constituição muito boa, claro que tem problemas, tem ajustes, é normal que tenha, mas nós passamos por uma fase infantil, se me permitem dizer, mas de uma forma bastante educada, né? Sem nenhum sentido pejorativo. Mas nós passamos pela infância da Constituição, passamos aí pela adolescência, né? Aquela coisa festiva, os hormônios todos fervendo, e acho que agora já está mais do que na hora de entrar numa fase mais madura, mais consciente, mais assentada e fazer as coisas como precisam ser feitas, assim como foram previstas, inclusive, né? E esses mecanismos existem dentro dela? Né? Já existem. Nós temos leis muito boas. Quando nós falamos, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, é tido como um instrumento jurídico de última geração. É muito bom. Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor passou por essa fase de amadurecimento. No começo nada se podia, passou-se para uma fase que consumidores achavam que tinham todos os direitos do mundo e mais nada. E agora eu vou chamar o PROCON, né? O PROCON vai me dar cobertura para qualquer coisa. E hoje eu acredito que estamos já numa fase um pouco mais serena em relação às questões de consumo, em que empresários ainda agem de forma indevida, mas já sabem que vão responder por aquilo, e o consumidor, ainda que pense que possa tirar uma vantagem ou outra, chamava-se de indústria da reclamação, né, consumerista. Isso já não tem mais fruto, não tem mais sucesso. Estão já caminhando para uma fase mais madura do direito do consumidor. Então, em relação a tudo, inclusive ao constitucional, né, ao direito da Constituição. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho especificamente do curso de Direito. O aluno que se inscrever, passar no vestibular, ele vai encontrar o que nesse primeiro semestre? Quais as matérias básicas? Porque a pessoa muitas vezes entra, né, quer ter uma ideia do que ela vai encarar. A primeira, ou o primeiro pré-requisito, o professor falou, gostar de ler. Já dá uma peneirada boa aí, né? Mas gostar de ler deveria ser uma coisa comum para todo mundo. E, como eu disse, muita gente lê muita coisa hoje, mas fica mais na manchete, não se atém aos detalhes, né? Mas, além da vontade de ler, o que ele vai encontrar, o que ele vai encarar nesse curso de Direito a cada semestre? Ele vai estar em contato com os instrumentos de direito, com as ferramentas, com as leis propriamente ditas e outros instrumentos que agregam. Porque, por exemplo, o operador do direito, né, o advogado ou o jurista, enfim, ele não vai encontrar só problemas técnicos, né? Ele vai encontrar problemas interpessoais, sociais. Então, por exemplo, neste primeiro semestre, nós teremos filosofia, linguagem jurídica e argumentação, teremos direito civil direito civil 1, né, que é a parte geral do direito civil, que vai falar da lei de introdução das normas brasileiras, né, como se deve interpretá-las, etc. E teoria geral do Estado e ciências políticas, justamente para contextualizar. Nada melhor do que você ter um panorama geral, falar assim, bom, o que é o direito, para que serve o direito, como devemos entender a palavra direito e essa organização jurídica, né, num âmbito amplo, e depois vamos especializando aí para penal, direito trabalhista, financeiro, tributário e aí por aí em diante. E dentro desse conhecimento, e a sala sendo mais reduzida, o Tobias até brincava, né? A sala mais reduzida, pelo menos chegar ao final do curso conhecendo todos os alunos, isso é importante. O psicológico, entender que o aluno também tem problemas no dia a dia, tem problemas inclusive com o direito, então essa troca de ideias é muito interessante. Agora, em relação, é claro, tem esse primeiro momento, a gente vai passando pelo curso, mas vai chegar naquela reta final, para que área eu vou? Né? Para que área eu vou? O senhor, até pelo conhecimento do dia a dia, acha que é possível falar, se você for para essa área, você vai se encaixar melhor, você for para aquela área, até pelo bate-papo, pela troca, pela convivência, né? Porque são anos de convivência. Dá para perceber isso do aluno, se ele é inclinado mais para uma área, para outra área? Acontece isso também? Acontece, a gente percebe um pouco da característica, né? E em relação à experiência que a gente tem de estar atuando na área, é possível sim poder auxiliá-lo, né? Mas é interessante, Verano, que a faculdade vai
estará implantado o núcleo de gestão jurídica, em que haverá consultoria e assessoria aos egressos, aos alunos da Faculdade Católica, que poderão fazer as suas consultas, né, em relação, para que eles possam sentir melhor experimentar áreas diferentes? Experimentar áreas diferentes. A minha ideia é advogar mesmo, eu quero ter um escritório para trabalhar como autônomo. Então, nessa consultoria, nesse núcleo, ele vai saber o que ele precisa, quais são as ferramentas digitais, mais ou menos os custos, o que ele vai enfrentar, né, nas dificuldades iniciais ou não, o que demanda em relação à parte fiscal, né, a parte formal para formalizar o seu escritório. Enfim, aí o outro aluno fala, não, eu quero fazer concurso, eu quero ser juiz igual o coordenador, doutor Algumiro. O grande doutor Algumiro, né, rapaz? O grande doutor Algumiro, nosso coordenador honroso, uma peça fundamental, uma pessoa... Que cidadão, né? É bacana, né? Como pessoa, como profissional, fantástico. Por exemplo, eu quero ser o juiz, o aluno fala, eu quero fazer um concurso público, quero ser juiz. Ele vai ser orientado do que ele vai encontrar pela frente para poder alcançar na vida real. Ele fala, olha, você vai fazer um concurso, os concursos costumam ter 7 fases, prova objetiva, subjetiva, entrevista, títulos, prova oral, etc, etc. O doutor Logomiro disse até na última entrevista, se eu bem me recordo, porque eu não participei diretamente, mas eu fiquei assistindo. Está complicado, né? Passar no concurso hoje em dia virou um funil assim, muito, muito complicado. Né? E nós temos a intenção de orientar quais são os passos a serem seguidos para que ele alcance o objetivo dele. Núcleo de gestão jurídica. E vai ter algum outro núcleo? Como é que vai funcionar isso aí? Interação, interatividade com a sociedade também. Vocês vão oferecer esses serviços, mesmo o próprio treinamento do futuro advogado, como vai acontecer? Porque a Faculdade Católica, né, como o Tobias mesmo falou, é claro, ela abrange o que tem de mais moderno, mas o contato com o cidadão, que muitas vezes não tem condição, ou às vezes não tem nem a noção a quem recorrer, na verdade. Vai haver essa parceria com a sociedade civil? De que forma vai funcionar isso aqui na Católica em relação ao curso de Direito? Também temos a previsão disso. A Faculdade Católica terá não só o núcleo de prática jurídica, que é uma exigência, uma demanda do próprio MEC, é obrigatório, mas o núcleo de prática jurídica da Faculdade Católica está sendo pensado não apenas para cumprir os requisitos do curso, mas para ir além. Então, além de propiciar todo o funcionamento teórico, o contato real da teoria ou da prática de tribunais e justiça e escritórios, mas também vai fazer necessariamente o atendimento da comunidade. Então, vai atender a demanda da sociedade. Né? Demandas da sociedade. Como é que vai funcionar? Qualquer cidadão anapolino que queira um serviço jurídico pode se dirigir à Faculdade Católica de Anápolis, que será atendido por um desses estudantes, monitorado por um professor advogado, que vai ali orientar, às vezes até resolver mesmo, ou através de uma conciliação extrajudicial, ou enfim, encaminhar aquela demanda até, inclusive, entrando com ações judiciais quando necessário. Então, esse atendimento à comunidade, a Faculdade Católica vai fazer, através do seu núcleo de prática jurídica, e outras atividades também, porque já é costume da Faculdade Católica participar de ações comunitárias, como a Ação Franciscana, por exemplo, e especificamente o curso de Direito também vai fazer parte desses atendimentos, né? Vai às comunidades para conhecer as situações, vamos ter contatos com comunidades quilombolas, indígenas, para entender e estudar as questões jurídicas dessas comunidades, a situação jurídica deles, não só social. Porque muitas vezes são demandas que passam ao largo do conhecimento da gente, são demandas tão específicas, porque a gente não pode ter a pretensão de achar que conhece tudo ou sabe de tudo. Sempre surgem novidades nesse contato também, né? Exatamente. Então, haverá o contato prático, social e jurídico. Então, os alunos vão poder sentir aquilo que mais lhe toca o coração na opção, né, pelo desempenho profissional. Se é de fato uma questão social, ou ele tem prazer em atender de forma, inclusive, social mesmo, né? Sem muitos fins, ele pode fazer concurso para a Defensoria Pública, por exemplo, que é um bom salário, não tem nada de gratuito não, mas é um atendimento bastante social, ou eventualmente ser um empresário que vai ter uma consciência jurídica de qual o seu papel dentro da sociedade, de não apenas gerar lucro sim, porque isso é lícito, mas também atender a demandas sociais.
Isso aí foi até um tema que a gente estava falando aqui antes de iniciar a entrevista, de cada vez está se tornando mais comum no meio empresarial. Puxa vida, eu preciso de conhecer, porque eu toco uma empresa, são várias obrigações que a gente tem, então eu ter esse conhecimento do jurídico, além da minha equipe jurídica, é importante também. Então está sendo comum, se tornando comum no meio, quero fazer o curso, eu não estou nem interessado em exercer ou passar em prova do OAB, nada disso. Mas de conhecer o dia a dia do meio jurídico, como funciona para aplicar na sua própria vida pessoal e na empresa? Isso, exatamente. A gente tem essa intenção aí de colaborar, inclusive, tivemos conversando agora há pouco, né? Nós temos contato com situações de, por exemplo, profissionais de saúde que demandam, inclusive, o conhecimento jurídico. Eles dizem assim, puxa, eu precisava fazer um curso desses aí para saber. Ser médico e advogado. Médico e advogado. Isso é um exagero, ou talvez uma distorção, mas contribui até para isso. Quer dizer, não necessariamente o operador de direito, advogado, juiz, promotor de justiça, que são muitos respeitados, mas o policial civil, o delegado de polícia, o policial militar, o oficial da polícia militar, mas até outras profissões, como o médico, o enfermeiro, que tem as suas implicações jurídicas relacionadas ao desempenho da profissão, né? Isso o curso de Direito contribui. Porque o relacionamento humano, ele produz distorções, produz confusão, produz um monte de situações boas, também agradáveis, mas o fundamental é ter esse conhecimento. A instrumentalização das relações sociais. O direito vem nesse sentido de contribuir. E o senhor estava falando que a figura, né, entre aspas, aqui do médico advogado, mas tem também a do advogado psicólogo? Olha, deveria. Eu acho que tem, pelo menos na minha parte, tem com certeza. A gente resolve muito problema sem nenhum desdobramento jurídico. Eu vou lhe contar um caso, porque eu acho que não tem problema, nós não estamos citando aqui nem nomes nem nada, mas de uma consulta que tivemos no nosso escritório, a pessoa queria saber se tinha o direito de receber presentes ou de exigir juridicamente presentes do seu cônjuge. Porque minha cara de espanto. Pois é, os filhos estavam recebendo carro, moto, essas coisas, e aí esse cliente perguntou, eu posso exigir essas benesses do meu cônjuge? E eu perguntei, bom, e o divórcio, né, será litigioso ou amigável? Já foi um passo adiante, né? Porque é o desdobramento lógico, né? E aí a pessoa que estava nos consultando falou, não, mas eu não quero me separar, eu quero só ganhar os presentes. Eu digo, então procure o seu pastor, o seu padre, né? O líder religioso, porque a senhora, o senhor, enfim, né? Você pensa que vai levar o seu cônjuge perante um juiz para obrigá-lo a dividir bens e ele vai continuar casado com você? E, na verdade, houve uma reflexão e nem virou cliente, falou, tem razão, eu vou conversar com ele. Pronto, está resolvido. Eu acho que é um pouco de serviço social, né? Sem dúvida nenhuma, né? E para encerrar, eu queria que o senhor fizesse um chamamento. Então, para quem não conhece ainda o curso de Direito, e a gente vê hoje uma demanda forte nesse sentido, né? O doutor Algumiro até falava, né? Muitas vezes pelo lado triste, né? Por pessoas que não querem cumprir a lei, mas a lei está aí para ser cumprida e está sendo. A gente está vendo essa mudança de mentalidade. Então, eu queria que o senhor fizesse o chamamento para quem não conhece, para quem se interessa, e muitas vezes o jovem está perdido. Que caminho que eu vou seguir? O direito pode sim ser uma opção. Então, o senhor, como profissional da área, faça esse chamamento. É claro, vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Mas esse chamamento aí para esse jovem que de repente quer conhecer o direito, o mundo do direito. Eu queria convidar, né, o jovem que acha que tem vocação, venha conhecer, venha ter contato com o curso de Direito, venha conhecer a Faculdade Católica, as instalações, o nosso ambiente é praticamente familiar, justamente porque é essa a intenção da Faculdade Católica. Não é só a formação técnica dos alunos, não é uma grande empresa de formação acadêmica. A formação será acadêmica com certeza, com conteúdo de qualidade, mas também para a formação pessoal de cada aluno. Então, convido, né, ao interessado a vir conhecer e ter contato com o direito, que contribui muito. O direito ele fornece um leque enorme de possibilidades. Com cursos públicos, por exemplo, de áreas administrativas, o egresso do direito, o bacharel em direito, pode fazer, independente de ser advogado ou não. Pode concorrer, né, a esses cargos. Assim como fiscais, por exemplo, da Receita, tivemos um concurso muito interessante recentemente aqui em Goiás. Enfim, o curso de Direito ele é amplo para o aproveitamento do egresso do curso de Direito
E as áreas próprias do direito são muito interessantes, né? Tribunal de Justiça Federal, Tribunal de Justiça Estadual, Promotoria de Justiça, advocacia pública, ou o autônomo que quer ser o advogado, que vai trabalhar de forma autônoma, ou mesmo o empresário, o profissional médico, como já falamos, né? Tá certo. Vamos ter o privilégio de ter o professor como o doutor Algomiro e também o Fernando. Aqui que essa simpatia, a gente trocou ideia, que esse bate-papo descontraído, trazendo assim, situações do dia a dia, eu acho que é muito importante, acho que facilita a compreensão. Obrigado pela entrevista mais uma vez. A segunda entrevista, tá? O Fernando, a primeira foi para o Joseval, né? Agora a segunda para mim aqui. Eu tenho certeza que a minha foi muito melhor que aquela do Joseval. A gente brinca sempre, o Joseval fica com essa brincadeira com o SET, mas o fundamental é esse aí. O papel do Canal 14, assim como da Faculdade Católica, é o quê? Observar os aspectos da nossa comunidade. Então isso é muito bacana. Fernando, parabéns. Parabéns também ao doutor Algomiro pelo curso de Direito aqui da Católica. Eu agradeço ao Canal 14, na sua pessoa, Verano, do Dr. Joseval, pela oportunidade, pelo espaço, para a gente poder expor essa nossa vontade, né, esse empenho da Faculdade Católica de Anápolis, apesar de ser o 5º curso de Direito na cidade, eu garanto que é o 5º curso, mas é um curso diferenciado. A proposta é diferente. Tá certo, muito obrigado pela participação. Conversamos com o Fernando, professor aqui do curso de Direito da Faculdade Católica. Conversamos também anteriormente com o Tobias, mas a gente lembra, para quem não acompanhou a entrevista desde o início, ela está também na nossa página no YouTube, você pode rever essa entrevista, a entrevista anterior, do Dr. Algomiro e também do Fernando e várias outras. Essa edição, se eu não perdi a conta, já é a 72ª entrevista do programa Alto Astral no 14, né? A gente já vai caminhando para o 2º ano do programa, isso é muito bacana, muito interessante. Mais uma vez, então, a gente agradece a todo o pessoal da Católica e, é claro, recomenda o curso aqui de Direito, não só o curso de Direito, mas todos os outros cursos aqui da Faculdade Católica, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aqui e também aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Até logo mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais Clínica de Fisioterapia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.